Olá pessoal, sou Carolina Por Deus, professora de Ginecologia e Obstetrícia, e a aula de hoje é sobre infecções sexualmente transmissíveis, parte 1. Pessoal, nossa aula vai ser dividida em 4 blocos, que são os blocos de infecções que causam corrimento vaginal, as que causam corrimento uretral, que causam úlceras genitais e a doença inflamatória pélvica aguda. Vamos começar então pelas infecções que causam corrimento vaginal. Gente, as infecções que causam corrimento vaginal são divididas em 2 partes. As infecções endógenas, que são a vaginose bacteriana, candidíase vulvovaginal, e o segundo bloco, que é infecções sexualmente transmissíveis, representadas pela tricomoníase e a cervicite. Para fins didáticos, é importante a gente lembrar que vaginose bacteriana, candidíase vulvovaginal e a tricomoníase são parte de um grupo importante que a gente também chama de vulvovaginites, ok? Então, vamos lá. Vamos iniciar pelas vulvovaginites. E a principal representante, inclusive nas provas, que é a vaginose bacteriana. Gente, a vaginose bacteriana é extremamente comum nas provas de residência, porque é a desordem mais frequente do trato genital inferior feminino. E ela é causada por quem? Na maioria das vezes, pela Gardnerella vaginalis. E a Gardnerella vaginalis, ela vive na flora vaginal, mas ela também pode, nesse desequilíbrio, causar a vaginose bacteriana e está associada a algumas outras doenças. Por exemplo, na obstetrícia, a endometrite, ruptura prematura de membrana, coriamnionitis. Se for pacientes que não estão na obstetrícia, a gente pode pensar em infecções pós-cirúrgica, por exemplo, uma paciente que fez uma esterectomia e ela tinha vaginose, pode estar associada com infecção pós-cirúrgica. E, para o escopo da aula de hoje, principalmente o aumento do risco de aquisição de outras ISTs, ok? Gente, então, como é que ela vai se apresentar nas provas da gente? Normalmente, o renunciado já começa falando do sintoma da mulher, da queixa. Paciente chega com corrimento genital com odor fétido, ela reclama disso, tá? E como é que a gente vai investigar isso melhor? Nós vamos ver no especular um corrimento vaginal homogêneo, perolado e bolhoso. Às vezes ele também usa como branco acinzentado, não é incomum, mas normalmente ele usa aqui corrimento vaginal homogêneo. E ele também pode falar dessas bolhas, mas ele não enfatiza muito as bolhas, mas sim da consistência do corrimento, tá? Se a gente fizer o teste das aminas, que é com hidróxido de potássio a 10%, ele vai dar positivo. Motivo, porque quando a gente coloca o KOH, volatiliza as aminas que são produzidas pela Gardnerella vaginalis e a gente sente aquele odor clássico de peixe podre, ok? Então, a gente chama esse teste de teste das aminas positivo. Também pode aparecer como o IF teste positivo, o teste IF positivo. E não menos importante, pessoal, o exame a fresco, que é o exame que a gente coloca na lâmina e da lâmina a gente coloca no microscópio. E aparece uma célula salpicada de vários pontinhos, que a gente chama isso de Klussels, que é muito sugestivo de vaginose bacteriana, principalmente nas provas, ok? Uma coisa importante, pessoal, é a gente falar do pH. O pH da vagina é por volta de 4,5. E quando a gente fala de vaginose bacteriana, o pH é um pouco acima de 4,5, ele fica próximo a 4,5. Mas ele está um pouco mais à frente de 4,5. Então, quando as provas elas querem dar mais uma dica para a gente, elas vão usar o pH. E interessante a gente sempre saber o pH dessas vulvaginites, porque às vezes a gente mata a questão só sabendo o pH. Então, gente, aqui a gente tem 2 figuras bem bacanas para representar a vaginose bacteriana. Aqui, nesse exame especular, a gente vê um corrimento vaginal homogêneo, microbolhas, uma cor mais perolada, tá bem? E aqui, gente, vejam a célula que eu falei, uma célula aqui, que é um leucócito, e salpicada por esses pontinhos, que é justamente da Gardnerella. Então, assim, essa aqui que a gente chama de Klussels, ok? Gente, e para fazer o diagnóstico de vaginose bacteriana, nós temos critérios, a gente tem que elencar as prioridades. Chamamos esses critérios de critérios de Ansel, tá? São os critérios mais comuns de cair em prova, isso cai bastante em prova. E eles nem avisam que estão usando os critérios de Ansel, eles descrevem os critérios. Eles dizem que a paciente chegou com um corrimento de odor fétido, queixando-se disso, e quando você passa o especular, tem um corrimento vaginal homogêneo, o teste de IF foi positivo, o pH deu acima de 4,5, e quando botou na lâmina, viu as Klussels. Aí pergunta qual é o diagnóstico, tá? Então, a gente tem que saber esses critérios para a gente matar essas questões de prova. Importante, pessoal, os critérios de Ansel, você precisa de 3 dos 4 critérios. Não, às vezes vai estar descrito só 3 deles, não 4 dos critérios, mas pode escrever 3 e a gente já conseguir identificar a vaginose bacteriana no enunciado. E, gente, cuidado com essa pegadinha de prova, porque os critérios de Ansel não precisam de cultura. Quando ele falar que precisa de cultura para diagnosticar a vaginose bacteriana, não precisa de cultura. Os critérios de Ansel estão ao alcance da minha mão. Eu vejo um corrimento vaginal do odor fétido, eu meço o pH acima de 4,5, eu pingo o KOH para dar positivo,
e eu vejo no microscópio as clucéus, ok? Então, não tem nada a ver com cultura. Vem caindo em prova, gente, mais de forma mais tímida, mas também para trazer uma complexidade a mais para as questões, o sistema de Nugent, tá certo? É considerado realmente o padrão ouro para a vaginose bacteriana, porque ele faz um apanhado da bacterioscopia e faz uma pontuação. Mas o que é que cai em prova, gente? O que cai em prova é que quando o score dá maior ou igual a 7, tá bem? Vai ser o diagnóstico da vaginose bacteriana. Então, vocês não vão precisar saber exatamente quanto cada coisa pontua, mas se você sabe que 7 ou mais pontos de nugget da vaginose bacteriana, muitas vezes isso está lá no enunciado e você já mata a questão, sabendo nesse sistema que ele é pouco usado, mas vem caindo em prova para trazer maior complexidade, ok? E para o tratamento da vaginose bacteriana, pessoal, a nossa primeira opção, incluindo gestantes e lactantes, é o metronidazol. 250 miligramas, 2 comprimidos de 12 em 12 horas por 7 dias, tá? Então, mesmo que você tenha uma gestante que esteja com vaginose bacteriana, o tratamento é igual da não gestante. Quem é que vai ser tratada, gente? Prioritariamente as grávidas e as pacientes que são sintomáticas, a paciente que chega com a queixa, tá certo? Muitas vezes eles perguntam na prova qual é o tratamento. Ele não diz, obviamente, que é vaginose, mas você consegue fechar pelas características e pergunta qual é o tratamento da afecção mencionada. E a gente consegue matar a questão já sabendo desse tipo de tratamento, ok? Então, grávidas sintomáticas, pré-operatório cirurgia ginecológica e procedimentos invasivos do trato genital inferior, por exemplo, uma esteroscopia, ok? Então, essas pacientes realmente têm que ser tratadas previamente antes do procedimento. Gente, vaginose bacteriana não é IST. Se ela não é IST, você não precisa tratar parceria sexual. Vamos para a questão. USP Ribeirão Preto 2022, acesso direto. Paciente feminina, 27 anos, com queixa de corrimento vaginal há 2 meses e odor desagradável. Ao exame físico especular, você coleta exame de Papa Nicolau e observa moderada quantidade de corrimento em fundo de saco, de coloração acinzentada, sem alterações em paredes vaginais e colo do útero. O IF-teste realizado foi positivo. No exame a fresco, observou-se a presença de clucéus. Diante desse quadro clínico, qual a melhor conduta, além de orientar a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis e discutir métodos contraceptivos? Gente, então vamos lá. Ele não disse aqui qual é a doença. Ele só disse que a paciente, ela chegou com a queixa de corrimento vaginal, tá? De odor desagradável. E quando a gente viu um corrimento em fundo de saco em moderada quantidade acinzentado, viu o IF-teste positivo, que é o teste das aminas positivo, e a presença de clucéus no exame a fresco. Só faltou me dar um pH acima de 4,5 para a gente fechar os critérios de Ansel para a vaginose bacteriana. Mas para a Ansel eu preciso só do 3 dos 4. Então aqui o meu diagnóstico é sim de vaginose bacteriana. Se a paciente está sintomática, então eu tenho que tratar. Qual é o tratamento? Metronidazol 500, 12 em 12 por 7 dias. Então vamos lá. Letra D. Prescrever dexametasona na apresentação creme vaginal. Gente, vaginose bacteriana se trata com antibiótico, tá? A gente não vai fazer corticoide para vaginose bacteriana. Letra C. Prescrever fluconazol 150 mg dose única. Mais uma vez, fluconazol é um antifúngico. Para tratar a bactéria, eu vou usar um antibiótico. Letra B. Prescrever ciprofloxacino 500 mg dose única e doxiciclina 10 mg 12 em 12 por 7 dias. Gente, não está no rol de terapêutica da vaginose bacteriana tratar cipro e doxi, tá bom? Então, o tratamento da vaginose bacteriana tem que ser feito com o metronidazol. Letra A, prescrever metronidazol 500, 12 em 12, uma semana. Perfeito, gente. Nossa resposta é a letra A, tratamento clássico da vaginose bacteriana. Dando continuidade às vulvovaginites, vamos falar agora de candidíase vulvovaginal. O agente etiológico mais comum é a Candida albicans, que corresponde a 80 a 92% dos casos. E para completar a totalidade, a gente vai ter as cândidas não álbicas e algumas leveduras. Gente, pelo menos 75% das mulheres apresentarão um episódio de candidíase durante a vida. E se a gente tiver numa mulher que ela apresente 4 ou mais episódios num período de 12 meses, a gente vai chamar isso de candidíase recorrente. E o que é que faz essas pacientes alterarem essa flora vaginal normal, que a cândida faz parte da flora vaginal normal, e desenvolver o episódio de candidíase? Principalmente, gente, a alteração da resposta imunológica. A candidíase é mediada por células T, certo? Nas provas, o que é que eles mais cobram? Isso aqui, gente, gravidez. Eles adoram colocar gravidez associada à candidíase, tá bom? Então, uso de medicações, obesidade, diabetes mellitus, hábitos de higiene e vestuário, contato de substâncias alergênicas e tudo que trouxer uma mudança de flora vaginal, a gente tem uma tendência de fazer
a exacerbação da cândida e um episódio de candidíase, tá bem? E os sintomas, pessoal, como é que vai se apresentar nas provas para a gente? Vai falar de uma paciente que chega com uma queixa de corrimento, mas ela também tem outros sintomas locais, principalmente prurido, ardência, corrimento, além do corrimento grumoso sem odor. Pode falar de uma dispareunia superficial, que quando o pênis penetra, dói um pouco, porque está inflamado na região de fúrcula. E a desúria externa, né? Porque fica cheia de escoriação naquela parte mais terminal da vagina, quando a urina bate, a paciente sente dor, ok? O teste das aminas, ele é negativo, não tem liberação de aminas voláteis. E no exame especular, a gente vai ver, normalmente, uma vulva bastante inflamada, avermelhada, pode ter fissuras. Quando coloca o espéculo, o corrimento é grumoso, aderido às paredes vaginais, tá certo? O edema vulvar pode estar presente. Em algumas situações, a gente pode ter até presença de pústulas, tá bom? Porque faz infecção bacteriana secundária devido à coçadura e à infecção oportunista. O exame a fresco, o que é que eu vou ver? As pseudohifas. Eu vou ver o fungo em maior quantidade do que seria o habitual. Gente, o pH da candidíase é um pH mais ácido do que o pH vaginal. Em geral, eles quando vão falar, eles podem até colocar uma fita de pH e dizer que o pH deu abaixo de 4,5. E é importante o pH porque muitas vezes a gente consegue diferenciar nas provas só pelo pH. Aqui, pessoal, nós temos duas figuras bem interessantes, que é o corrimento vaginal aderido à parede, vocês podem ver aqui, ele é branco, grumoso e ele bem aderido às paredes, e aqui na lâmina, todos aqui que são as pseudohifas, ok? Então, no exame a fresco, no microscópio, a gente consegue ver as pseudohifas e ajudar no diagnóstico da candidíase. E o tratamento, pessoal? O tratamento é com antifúngico, e de primeira escolha é um tratamento local. Qual é a primeira opção? Miconazol creme 2% por 7 noites. Ou então a gente pode usar nistatina, só que não é por 7 noites, mas sim por 14 noites. Também, pessoal, candidíase não é uma doença sexualmente transmissível, então eu não tenho que fazer o tratamento da parceria sexual, ok? Vamos agora para a questão. Santa Casa de Misericórdia de BH, Minas Gerais, 2022, acesso direto. Paciente de 21 anos de idade gestacional de 24 semanas, comparece à unidade básica de saúde, queixando-se de corrimento vaginal branco, acompanhado de irritação local e prurido intenso. A inspeção genital foi detectada hiperemia vulvar e ao exame especular, corrimento branco amarelado, espesso e grumoso, aderido às paredes vaginais. Com relação ao caso clínico apresentado, assinale a alternativa correta. Gente, o que é que eu falei? Idade gestacional, eu tenho uma grávida. E ele me trouxe uma grávida com um corrimento e quando eu fiz o exame, a paciente tinha aqui um corrimento branco amarelado, espesso, aderido às paredes vaginais e tinha também uma inspeção vaginal que mostrava uma hiperemia vulvar. Então, gente, eu tenho aqui um quadro clássico da nossa candidíase vulvovaginal, tá bom? Letra A. Trata-se de candidíase vulvovaginal e está indicado o uso de banho de assento com permanganato de potássio 2 vezes ao dia. Não, gente, eu não vou usar permanganato de potássio para tratar candidíase. Eu vou usar o tratamento da candidíase, miconazol ou nistatina, tá? E de preferência local. Quanto mais gestante, que a gente vai fazer o tratamento local. Letra B. Trata-se de candidíase vulvovaginal, ok? E está indicado o uso de miconazol tópico por 7 noites. Perfeito, gente. A gente vai fazer o tratamento, mesmo que seja gestante, vai fazer tratamento com antifúngico, só que vai fazer local. Correta. C. Trata-se de candidíase vulvovaginal e está indicado o uso de metronidazol 250 mg de 8 em 8 horas por 7 dias. Não, pessoal, como é um fungo, a gente não vai usar antibiótico, vai usar um antifúngico. Letra D. Trata-se de candidíase vulvovaginal, ok? E está indicado o tratamento da paciente e do parceiro com cetoconazol sistêmico. Gente, não se trata de uma IST. Não é uma infecção sexualmente transmissível, então não vou tratar parceiro. E cetoconazol sistêmico para candidíase tem que ser muito bem selecionado, principalmente porque a paciente é grávida, ok? Então, a preferência sempre é tópico, sendo grávida ou não grávida, e principalmente na grávida. Então, resposta correta, letra B. Pessoal, vamos entrar agora nas infecções sexualmente transmissíveis propriamente ditas, e a primeira representante é a tricomoníase, que é causada pelo tricomonas vaginalis, ok? Está aqui associado também ao aumento de risco de outras ISTs, assim como na infecção pós-cirúrgica e na obstetrícia com ruptura prematura de membrana. Pessoal, o que é que vai vir na prova? Normalmente vai vir uma paciente que tem uma queixa, e é uma queixa que é de maior intensidade. A tricomonas, ela traz mais inflamação, ela traz mais queixa, tem mais intensidade na fala da paciente. Então, tem um corrimento vaginal intenso, que é amarelo esverdeado, tem odor fétido, e outros sintomas como prurido, edema, dispareunia, sinusorragia e desúria também pode acontecer.
Teste das aminas, ou seja, o KOH, quando a gente coloca o KOH na secreção vaginal, pode dar positivo, não é obrigado, ok? E o exame especular tem a frase clássica, que é o do corrimento amarelo esverdeado bolhoso. Muitas questões já colocam essa frase bem clássica da tricomonas, tá bom? Pode ocorrer também, gente, um colo em morango ou em framboesa por causa das microcerações que tem da inflamação e da descamação intensa dessa doença. Quando a gente passa o Schiller, esse colo fica como pelagem de tigre ou pelagem de onça, porque ficam áreas de iodo claro e iodo positiva que dá esse aspecto de pelagem de tigre, ok? Quando a gente coloca no microscópio, eu pego essa secreção, coloco na lâmina, que é que eu vou ver? O protozoário flagelado representando o meu diagnóstico da tricomonas. Gente, pH. O pH da tricomonas é acima de 4,5. Algumas provas já colocam até mais distante, colocam assim entre 5 e 6 o pH da tricomonas, que para justamente diferenciar da vaginose, tá bom? Não é obrigado, mas normalmente o pH da tricomonas ele fica um pouco mais diferenciado do que da vaginose bacteriana, tá bom? E aqui, gente, temos aqui uma lâmina mostrando os flagelos, mostrando os protozoários móveis flagelados, que é a tricomonas vaginalis, e aqui os sinais de irritação que pode ocorrer por causa da tricomonas. Então, pode vir um enunciado, trazer uma foto e perguntar para você qual é o diagnóstico, tá bem? Aqui, o nosso colo em morango ou em framboesa, vocês vejam esses pontinhos vermelhos da descamação e do eritema que fica no local. E quando você passa o Schiller, fica aquele aspecto de pelagem de tigre ou de pelagem de onça. E o tratamento, pessoal? O tratamento da tricomonas é muito simples. Ou a gente usa 2 gramas de metronidazol dose única, ou faz o tratamento aqui, ó, igual da vaginose. Se você não consegue diferenciar entre uma e outra, a gente trata igual da vaginose, que acaba tratando tanto a tricomonas como a vaginose bacteriana. E lembrar, gente, que é uma doença de transmissão sexual, então a gente tem que fazer o tratamento da parceria sexual de forma mandatória, ok? Vamos agora para a questão. Temos aqui PSU, Minas Gerais, 2022, acesso direto. Mulher, 25 anos, procura atendimento ginecológico devido a quadro de leucorreia iniciar há 3 dias. Afirma corrimento aumentado com odor fétido que piora após a relação sexual. Ao exame ginecológico, notou-se corrimento abundante, mal cheiroso, branco amarelado, poucas bolhas, pH de 6,1, teste das aminas positivos. Considerando o quadro clínico apresentado pela paciente, é correto afirmar que, pessoal, aqui ele me traz um quadro de corrimento que ele não me deixa tão claro se vai ser uma doença de que é da vaginose bacteriana ou será tricomoníase. Ele mostra que tem um corrimento abundante, tem mau cheiro, mas ele bota poucas bolhas, bota um pH mais próximo da tricomonas, diz que o teste é positivo das aminas, então eu não sei se é tricomonas ou se é vaginose, mas se eu não sei diferenciar, o que é que eu vou fazer? Eu vou tratar as duas. Mas eu vou lembrar de tratar o parceiro sexual, porque se eu acho que é uma tricomonas, eu tenho que lembrar do parceiro, e pensar em outras ISTs que podem estar associadas. Então, vamos procurar isso nas questões. Letra D. O tratamento do parceiro deve ser realizado somente após bacterioscopia positiva para gonococo e clamídia. Gente, se eu acho que é uma tricomonas, eu vou fazer o tratamento pensando em tricomonas, tá bom? Então, eu vou tratar a parceria sexual para tricomonas. Letra C. Caso se verifique a presença de tricomonas vaginalis no exame a fresco, será excluída a possibilidade de vaginose bacteriana. Clinicamente, eu não tenho como excluir. Pelo PCDT, se eu vejo o flagelo, eu posso excluir, tá? Mas vamos guardar isso aqui e vamos ver se tem resposta melhor. Letra B. A terapia com antimicrobiano só deve ser iniciada após cultura ampla de agentes microbiológicos. De forma alguma, pessoal. Se eu tenho um quadro muito sugestivo, é uma questão de oportunidade de eu fazer o tratamento dessa IST, ok? Letra A. A paciente deverá fazer uso de metronidazol via oral, certo? E realizar sorologia para rastreio de HIV, sífilis, hepatite B e C. Gente, essa letra A, ela está mais ampla. Ela não me diz se vai ser tricomonas ou se vai ser vaginose, mas que eu tenho que tratar com metronidazol. Nem disse nem sequer a dose. Mas ele está pensando assim, poxa, em sendo a tricomonas, eu tenho que pensar em IST e vou ter que fazer o rastreio de outras infecções. Então, a letra A, ela está mais ampla e você não tem nem como contestar, porque ela realmente está correta. Mas vale a crítica da letra C, que o PCDT faz essa ressalva, ok? Então, a nossa resposta ficou a letra A. Pessoal, essas vulvaginistas que eu vou falar agora, elas não são muito comuns em prova, mas quando elas caem, elas trazem diagnósticos diferenciais importantes para essas que a gente já falou. A mais comum de cair é a vaginose citolítica, porque ela faz um diagnóstico diferencial com candidíase. Ela traz muito prurido, traz irritação, só que o corrimento, gente, ele não é grumoso. Ela traz um pH bastante ácido por causa justamente desses lactobacilos que estão em excesso, que eles produzem ácido lático.
tá bom? Lembrar que vaginose, esse ose, é de pouco leucócito. Então, quando você vê a lâmina, você vê muito lactobacilo, mas você vê pouco leucócito, ok? Porque isso não é uma inflamação, é um desequilíbrio de flora. E sobre a vaginite inflamatória descamativa, ela tem um quadro bem mais dramático, ela lembra mais a tricomonas, porque ela vai trazer uma vulva hiperemiada, o corrimento pode ser purulento, pode trazer um certo desconforto e dispareunia, normalmente traz um pH mais ácido, e quando a gente coloca na lâmina, como ela é uma vaginite, você vai ver muitos leucócitos, mas você não vai ver os protozoários móveis que são associados a tricomonas, ok? E, por fim, nós temos a vaginite aeróbica, que parece uma vaginose bacteriana, e ela vai trazer um corrimento amarelado, vai trazer uma dispareunia, hiperemia local, que não é característico da vaginose, mas também traz um pH acima de 4,5, que isso lembra a vaginose, com testaminas negativo, tá? Quando a gente bota na lâmina, como ela é uma vaginite, ela vai trazer mais leucócitos, e se fosse uma vaginose, ela ia trazer poucos leucócitos. E você vai ver, além das células epiteliais, os leucócitos, você vai ter a presença das bactérias aeróbias. Então, você fecha o diagnóstico para a vaginite aeróbia ao invés de vaginose bacteriana.